É com muito prazer que estou aqui hoje, nesse espaço da educação do comportamento financeiro que você já conhece. E hoje eu quero aqui trazer uma personalidade, um amigo, um pai praticamente, o pai da administração, da teoria geral da administração. Você não sabe, mas existe um pai. Esse cara é o cara, né? É o professor Chiavenato. Ele é presidente, fundador do Instituto Chiavenato, tudo a ver com administração. Eu sou um fã incondicional dele, já há muitos e muitos anos. Quando eu estava nascendo, ele já estava brilhando, tá, gente? O primeiro livro da Teoria Geral de Administração, só para você ter uma curiosidade, foi em 1976. O ano que vem já vai completar 50 anos, vai ser uma festa. E eu tenho certeza que as universidades desse país estão muito felizes. Por quê? Porque aprendem todos os dias, não só do Brasil, mas também do exterior. É uma personalidade que eu tenho muito carinho e quero apresentar aqui, professor Chiavenato. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço da educação financeira. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Vou falar de você, tá? Eu vou tirar o senhor. Tá, pode ser? por favor. Nós somos quase da mesma idade, certo? Gente, é o seguinte... Vontade sua. Estamos juntos aqui, professor. Olha o seguinte, professor. Aquela câmera lá, o senhor pode falar quem é esse ser humano tão incrível que veio à Terra para brilhar? Veja só, eu sempre tive vamos dizer assim, uma ideia muito forte em toda a minha vida, que era criar e entregar valor. E essa foi a minha preocupação. Como é que eu posso ajudar, digamos assim, não digo a humanidade, mas sim, o meu próximo, né? Então eu comecei a escrever livros, exatamente numa época em que não havia nenhum livro nacional. Não existia livro nacional? Nada. Sobre administração, nada. Então eu percebi que ali estava uma área onde eu poderia trabalhar muito bem. Fiz várias universidades, passei por elas todas, fiz até direito. Você fez direito, professor? Direito. Mas não tirou a OAB? Chegou a tirar a OAB, não? Não, estava na OAB, mas eu percebi que eu errei. Não foi a pontaria adequada, né, que eu acertei, mas eu fiz várias universidades aqui no Brasil, fiz a Fundação Getúlio Vargas, fiz uma mentoria e doutoramento numa universidade americana, na Califórnia, e comecei a escrever muito cedo. Tinha uma vontade maluca de aprender e disponibilizar isso para os outros. Isso pega, né, professor? Começou a escrever, não para mais, né? É verdade. Eu queria entregar algum valor, né, para o estudante, digamos, primeiramente, de administração. Então, comecei a fazer o primeiro livro, que foi exatamente isso aqui. Teoria Geral da Administração. Exatamente, uma introdução. Isso foi em 74, uma coisa assim. Não havia nenhum livro nacional nas universidades e nem essa matéria. Eu tenho uma curiosidade, como é que foi o primeiro contato das universidades quando você apresentou esses livros? Esse livro, né, especialmente. Sim, Como é que foi? Foi aceito, assim, naturalmente ou teve algumas divergências ali, alguns obstáculos que não deixaram ali entrar? Como é que foi isso? Na época não havia literatura em língua portuguesa. Então, as universidades de todo o país criaram essa disciplina, ou seja, Teoria Geral da Administração. Então o senhor plantou a Teoria Geral de Administração nas universidades. Você que é um aluno do professor aqui, tenho certeza, ele fica viajando, dando palestras, cursos, essas coisas, e de repente ele cruza com muitos alunos falando assim, você é o professor que eu aprendi. Deve ser muito legal. Mas as universidades logo entenderam a necessidade de ter essa disciplina? Tornou-se uma cadeira na maioria das universidades brasileiras. E acontece que a editora, ela era uma editora americana, McGraw-Hill, e tinha um escritório aqui no Brasil. Eu entreguei esse livro para essa editora. A editora, a filial do México, se interessou pelo material, porque também lá não existia. Também não. Está na mesma situação. E eu tive, simultaneamente,
a introdução desse livro no Brasil, em toda a América Latina, Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, tudo isso. Naquela época. Naquela época. Isso foi em 70 e alguma coisa, 76, 74. Nossa, começamos, depois o senhor começou a lançar, e também na América Latina. Isso, deixa eu perguntar uma coisa, você sonhava isso já? Não, nem pensava que isso ia acontecer. Eu quero uma curiosidade aqui com você, né? Você que está aqui nos assistindo. Como é que é a vida, né? Se você não sonhou, você não projetou isso, isso foi acontecendo. Veja só como aconteceu. Eu fui convidado a dar aulas de administração em uma faculdade e preparei, vamos dizer assim, um material para o primeiro ano. Levei tempo. E esse material era impresso na própria, vamos dizer, na própria universidade. Sim, sim. E distribuído em folhas. No primeiro ano foi tal coisa, no segundo ano já melhorei, que aprendi no primeiro ano muita coisa que estavam faltando, e assim foi. Foi lapidando. Na hora que eu entreguei para a editora, foram praticamente 2 anos, depois de lecionar a matéria, fazer tudo vamos dizer, tudo isso era feito na própria faculdade, digamos assim. Você fez a prática acontecer, né? Então, na verdade, o livro nasceu da prática. Exatamente. E aí começamos a trajetória. Era tudo isso feito na própria faculdade. Era feito, vamos dizer, como se faz hoje o xerox, alguma coisa assim, sim, né? Sim. Uma cópia. E depois? Quando eu entreguei para a editora, já estava ali um trabalho de 2 anos ou 3 anos, uma coisa assim. Então a editora tinha uma facilidade enorme de imprimir o livro como algo integrado. E de lá para cá você nunca parou de escrever? Não, cada livro lançado, e todos os meus livros... Você tem mais de? 52 livros, vamos dizer assim. Você está entendendo? Não. Tem muito conhecimento? Não tem. Tem. O homem aqui, eu estou até arrepiado aqui, porque é uma honra, né? Ter essa pessoa do meu lado aqui, com tanta sabedoria, com tanta... E você é um valente, né? Você é guerreiro. Você também teve dificuldades nesse período. Muitas dificuldades. Muitas mesmo. Você viveu do livro, então? Você pode falar que você viveu das aulas e dos livros? Não, eu trabalhava numa empresa como diretor de recursos humanos. Mais isso. Dava aulas à noite e nos sábados e domingos é que eu tinha tempo, ou alguma hora eu escrevia os livros. Então foi um trabalho assim que eu Você chegou a escrever os livros à mão ou datilografado? Datilografado. Eu tinha uma máquina, aquela IBM elétrica, então naquela época foi tudo feito assim. Esse detalhe do recursos humanos, fala um pouco mais sobre isso, porque você também escreve, tem grandes obras nessa área de recursos humanos. Você resolveu também falar um pouco sobre recursos humanos. Sim. Lá atrás também. Também. Você percebeu que... você já trabalhava esse know-how do recursos humanos? Juntamente com esse livro, eu escrevi um outro livro, veja, A Loucura, sobre administração de recursos humanos. Putz. Passou um tempo. Legal. Eu falei, recursos humanos não podem ser administrados, porque não são um recurso. Tudo bem. Bom, e o nome do livro não me agradava, porque era aquilo que existia aqui. Pessoas não são recursos, são pessoas. Lá fora existe o nome Administração de Recursos Humanos, até hoje, nos Estados Unidos. Human Resources. Mas pessoas não são recursos, pessoas são pessoas. Sim. O que é um recurso? É algo estático, inerte, sem vida própria. É dinheiro, é máquina, é equipamento. Que coisa linda. Isso são recursos. Coisa linda, né? Ser humano. Aí o primeiro trabalho que eu fiz foi na segunda impressão do livro, Administração de Recursos Humanos, eu tirei o administração. Fica só o nome de recursos, porque pessoas têm que ser lideradas, não administradas. É diferente. Pessoas têm que ser lideradas e não administradas. Não são recursos. Não são recursos. Professor, eu nunca ouvi isso. E o livro ainda está no mercado, na sua 12ª edição.
Recursos humanos. Por quê? Porque a editora diz, esse livro tem tanta saída que eu não posso retirá-lo do mercado. Seria uma burrice. Ele é esclarecedor, ele Então, traz essa visão. Aí o que eu fiz? Eu escrevi um livro, mas com uma total diferença, digamos assim, de abordagem. Eu fiz um livro chamado Gestão do Talento Humano. Aí sim, professor. Completamente diferente. Toca aqui, ó. Aí você foi fundo, hein? Mas aí, na última edição agora, eu mudei de ideia. Jesus. Quando o primeiro livro, a Gestão do Talento Humano, o talento humano era uma pessoa. Sim. Tá certo? Sim. Gestão de pessoa. Mas eu achei que as pessoas não devem ser geridas, digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma nova edição em que o talento humano não é a pessoa, é o talento que a pessoa tem. A pessoa em si não é gerida, ela é liderada. Mas o talento que ela tem é que precisa ser administrado, impulsionado e tudo precisa mais. Precisa ser conhecido, precisa ser aprendida, né? Porque na verdade é aprendizado. Exatamente. Professor, cada vez mais que o senhor enxerga aquilo que o senhor já fez, o senhor já praticou, parece que vem insights novos, né? Sim. Quanto mais idade a gente... Isso é igual ao vinho. Isso é igual ao vinho, professor? Não, veja só. O vinho é assim, né? A gente começa a ficar mais... né? Quanto mais tempo fica, melhor fica. Em cada nova edição, eu sempre coloco alguma inovação. Ou seja, colocar adiante aquilo que pode vir a acontecer. Ou que deve vir a acontecer. Então, professor, é infinito isso, né? Porque... o senhor tem aí mais uns 40 anos de vida, com certeza, certo? Eu tava vendo essas pessoas que vivem mais de 110 anos, tem muita gente totalmente, né? Então o senhor está aí numa faixa privilegiada, porque enxergar o que deu certo e enxergar de um outro prisma, né? Por isso que eu falo, quando a gente lê um livro, eu sempre falo isso para os meus leitores também, que sou autor de livros também, eu sei o quanto isso é importante. E gosto muito disso. Você gosta? Gente, nós vamos ter um bloco aqui, só vou falar sobre outras temáticas, mas é tão importante essa visão. Quando você mesmo lê o seu próprio livro, as suas próprias teorias que você foi administrando, você foi construindo, lapidando, parece que a visão amplia-se, né? Parece que... Sim, é verdade. Explica isso para nós aqui. Eu olho sempre os meus livros sob um prisma, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Onde está aquilo que eu posso inovar? É isso. Essa visão da inovação. Exatamente. Porque tem pessoas que falam que inovação é tecnologia. Inovação está em todos os setores da vida. Exatamente. Todos os setores da vida. Em especial para quem escreve com a profundidade do conhecimento que você adquiriu ao longo de tantos anos, né? Escrevendo, colocando em prática cursos, falando outros países. Isso trouxe também, provavelmente, muitos outros insights. Muita consulta também, insights que a gente tem. E a gente acompanha o mundo. O que está havendo, digamos assim, em abordagem do mundo lá fora, através de livros que aparecem de vez em quando. Mas aí que está, nessas duas áreas, eu acho que a leitura lá fora no mundo, sobre essas áreas que a gente lida, administração, recursos humanos, gestão humana e tudo mais, não tem o avanço que nós conseguimos aqui. O Brasil está mais evoluído? Eu acho que sim. Você acha que o Brasil ainda está à frente disso? Eu tenho lido livros americanos, britânicos e de outras línguas. Eu vejo que ainda se fala em administração de recursos humanos, a linguagem deles. Então, dentro dessa linha, hoje, como é que o senhor está atuando hoje? Como é que a persona, professor Chiavinato, hoje consegue... qual é o seu dia a dia hoje?
Pessoal, curiosidade, dia a dia. Sim. Ele tem uma mulher chamada Rita. Que é o braço direito. Mas, veja só. Eu vou entregar aqui. Ela tá no bastidor aqui, mas ela tá quietinha, tá, gente? Ela tá ali do meu lado, aqui, ó, do meu lado aqui, mas eu deixei ela ali. Professor, como é que é o seu dia a dia? Uma personalidade hoje, uma notoriedade na teoria da geral da administração como um todo. Como é que vive um autor renomado, conhecido por milhões de pessoas? Como é que hoje você vive o dia a dia seu? Como é que é o dia a dia dessa grande personalidade? Sentado no escritório, com o computador na frente. Eu passo o tempo. Substituiu a IBM. É o computador na frente. É a minha máquina preferida. Mas veja só, agora eu não estou escrevendo livros, mas artigos. Artigos. E tem o Instituto Chiavenato, que eu tenho que abastecer o Instituto Chiavenato. Me fala um pouco sobre o Instituto. Como é que foi criado? Qual foi a ideia do Instituto Chiavenato? Como é que surgiu essa ideia do Instituto? Um filho meu, chamado Ricardo Chiavenato, ele me deu uma ideia de criar um instituto para ele poder fazer alguma atividade em cima dos livros que eu tinha. Sim. Na época. Ele faleceu, infelizmente. Poxa. Hoje o Lucas está assumiu já. Lucas é o neto. É o neto. É o neto. Nós temos Assumiu. alguma coisa em comum, você sabia? Nós temos uma coisa em comum. Eu tenho um neto chamado Luca. Olha que beleza. Ah, moleque! Nós estamos juntos. Eu tenho um neto chamado, você tem um neto chamado Lucas. Parabéns. E é bom esses Lucas, hein? É bom, moleque. E o Lucas está assumindo todo o trabalho do Instituto, todo. É uma sumidade. E particularmente, eu digo, está me tirando do caminho. Não, ao contrário, professor. Assumindo. É o homem que está na linha de frente, já é o soldado novo. Eu diria que nós continuaremos como generais. É verdade. E eles como soldados. Não, mas eu estou só assistindo o que ele faz. É lindo. E olha, é impressionante. A ponto do presidente do Conselho Regional de Administração dizer: olha, Edalberto, você conseguiu fazer seu clone, sua linha de frente nova. Exatamente. Mas é prazeroso, né? É prazeroso, né? Então, eu tenho, vamos dizer, um carinho com ele muito grande. Ele é responsável, né? Ele é responsável por nós estarmos aqui, junto com a Rita também, que permitiu, porque tudo tem que passar pelas mãos de quem manda, a mulher. Ela vai gostar disso, professor, que ela assistir, né? Você tem razão. Vai falar assim, é verdade. Eu estou errado, professor? Não. Estou 100% certo, né? Certíssimo. Não, Ô, Rita, você pode falar, Rita? Brincadeira, Rita. Fica aí, Rita. A Rita pode falar depois. Ela tem uma visão espetacular. Muito boa. Olha, eu fico às vezes intrigado. Como é que ela chegou a essas ideias todas? E ela é empreendedora, né? Digamos assim, deu toda a minha vida. Que legal. Eu hoje sou um dependente dela, praticamente, porque ela cuida de tudo, não só de saúde, de diversão. O homem que escreve sobre administração está sendo administrado. Você falou uma coisa que... Não, professor! Parabéns! Eu tenho certeza disso. Atrás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Não, tudo que eu faço, ela que coisa mais linda, na frente. Né? Futuro. Vamos pensar no futuro. O Instituto veio para fazer as atividades. O que é as atividades? O Instituto tem hoje cursos? Tem. Olha, eu sei que tem bastante atividade lá. O Instituto que o Lucas está administrando lá. Adiante. Hoje, material enorme de coisas que ele conseguiu desenvolver, muito. Tanto que hoje o Instituto e eu também somos convidados de uma forma tão intensiva, vamos dizer, em toda a América Latina, em outras, África, né? Angola, Moçambique, Portugal, Espanha também, de uma forma muito intensiva.
Que bom, né, E essa professor? parte toda o Lucas está também tratando. encabeçando. Além do Instituto, Sim, também essas sim, coisas sim. todas. Praticamente uma liderança de representatividade que ele assumiu, né? Assumiu E está indo muito bem. brilhantemente. Futuro, professor, tem mais livros aí nascendo, tem mais projetos? Olha, livros praticamente não, mas artigos, muito. E atualizando todos os livros, que eu sei que o Sim, Lucas exatamente. Lucas falou para mim que só nesse ano serão, acho que 8 livros, se não me engano, se eu não me recordo aqui, mas São 4 atualizando, livros. porque tem muita coisa, não é fácil atualizar, né, professor? Porque você tem um mundo novo. É uma visão de Mas você futuro. sabe que o ser humano é o mesmo, né? O ser humano é o mesmo. Sim, O que mudou são os meios. os meios, exatamente. Nunca vai morrer esse negócio aqui, professor. Porque, na verdade, o ser humano sempre será o mesmo. O mesmo. Né? É óbvio que Exatamente. com outras habilidades, competências que ele vai começar a adquirir, e logicamente essas atualizações dessas obras, elas se faz necessário Sim. para a gente poder entrar no mundo da conexão hoje, do digital, que tem muita coisa nova. O que o senhor acha do futuro das nossas corporações? Como é que o trabalhador, né, o ser humano, vai lograr êxito? Como é que ele consegue ou conseguirá ter sucesso, vitórias nas suas conquistas que ele teria pela frente? Como é que o senhor poderia projetar um pouquinho desse futuro, sabendo de grandes mudanças nesses últimos 50 anos? Foi assim uma era extremamente de mudanças, mas o mundo digital, o que você pode passar para nós? O que você enxerga com essa visão toda? O que você enxerga desse mundo digital que vem agora com inteligência artificial, com toda essa bagagem de tecnólogos aí, pessoas que vêm com tecnologias extremamente avançadas, querem substituir nossa mente, nosso ser humano? Como é que você enxerga esse futuro pela frente? Veja só, tudo depende do ser humano, direta ou indiretamente, na criação de novas coisas. E vamos dizer assim, hoje a gente está encontrando um problema muito sério. A tecnologia está avançando, muitas coisas estão acontecendo. E grande problema que a gente encontra hoje é a falta de talento humano no mercado. A maior parte das nossas organizações estão sentindo um problema muito grande. É a atualização de todo o seu corpo, digamos assim, eu ia falar corpo humano, mas do seu corpo de quantidade, de qualidade, digamos assim, de pessoas. Nós temos hoje muita informação. Se a gente pegar o nosso celular, a gente vê toda hora informação nova. Isso aí não é tão bom assim. Muita informação, pouca educação. Exatamente. Agora, quando você tem muita informação e você está, vamos dizer, utilizando ela para aprender, legal, entende? É uma coisa. Mas quando você pega essa informação e só para saber o que está acontecendo, mas não conhecer em profundidade, não aproveitar aquilo profissionalmente, esse é um problema. Professor, nós vamos falar mais. Eu queria muito mais informação. Eu quero mergulhar nesse universo. Eu acho que vocês também vão querer saber isso. No universo das corporações e do ser humano que está lá vendendo as suas horas, né? Que chamamos de empreendedorismo, né? Ou o próprio intraempreendedor, ou o empreendedor, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode aqui aprender com esse grande mestre, doutor da teoria geral de administração e do ser humano. Eu acho que tem mais do que uma teoria, né, geral de administração. Você tem hoje a essência de muito profunda, né? Essa essência do ser humano. Como é que o ser humano extrai dele mesmo, né? Como é que ele consegue ser vitorioso em suas jornadas profissionais? Topa a gente falar um tema sobre isso dentro das corporações? Topa? Vamos. Fechou? Lá. Vamos lá. Vamos lá então? Então já, gente, a gente vai ter um novo momento aqui com esse grande professor. O professor Chiavenato é uma sumidade no assunto, que eu gostaria muito que vocês estivessem aqui com a gente e, olha, aproveitar
Porque conhecimento como esse é muito raro. Você não vai encontrar nas redes sociais, não. Você vai encontrar aonde realmente está ele, ó, nas obras literárias, em todo esse trabalho e em especial aqui também no espaço da educação financeira. Fique com a gente volta.